Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Leiamos todos juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos pelo Senhor ser tão generoso e criativo na hora de criar cada um de nós, concedendo-nos, ó Deus, dons, talentos, para serem usados a serviço do Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui, e pela maneira especial como o Senhor abençoou e dotou a cada um, com talentos diferentes, ó Deus, mas que se completam na vida da família e da igreja. Agora, Deus, te louvamos pelo privilégio de poder conhecer ao Senhor, de poder, ó Deus, saber que esses talentos todos, eles serão melhores usados, e eles cumprirão melhor o seu propósito, quando forem usados para o serviço do teu reino, para glorificar o teu nome. E então, ó Deus, considerando esta verdade, ó Pai, nesta noite nós te louvamos por poder ouvir, ó Pai, os talentos dos teus servos, sendo, ó Deus, executados a serviço do Senhor para a glória do teu nome. Por isso louvamos e exaltamos a ti e suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a considerar seriamente, ó Deus, o uso mais sábio e o uso, ó Deus, mais eficiente desses nossos talentos ao serviço do Senhor. Considerando isso também, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a olhar para esta tua palavra que acabamos de ler, que é, ó Deus, o grande talento que o Senhor colocou nas mãos de cada cristão, e que nós, ó Deus, aprendamos mais uma lição com ela, e que essa lição, ó Deus, seja bem aplicada ao nosso coração, principalmente pelo teu Espírito que nos ilumina para entender, mas que também, ó Deus, o Senhor quebrante o nosso coração, para que possamos recebê-lo, ó Deus, como um bom terreno, uma boa semente, e que assim ela produza frutos na nossa vida. Pedimos isso, pedimos que agora o Senhor aquete o nosso coração e os nossos sentidos, para absorvermos da melhor maneira a tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu queria falar nesta noite, que é o último domingo de 2014, sobre um risco que nós enfrentamos, não em 2014, mas um risco que nós enfrentamos desde o início. Nós todos, seres humanos. Um risco que nós, como cristãos, enfrentamos. Não apenas nós que vivemos após a vinda de Cristo Jesus, mas aqueles que foram fiéis a Deus e que serviram ao Senhor e que têm sua história registrada no Antigo Testamento. Um risco que nós corremos até hoje e um risco que correremos no próximo ano. E eu gostaria de usar o assunto de hoje como o pano de fundo, a base para a mensagem do dia 31, que eu quero inclusive convidá-los para virem, dia 31 às 20 horas aqui na igreja. Nós teremos o último culto do ano, e é um culto de ações de graças por tudo que o Senhor nos fez, e eu gostaria de convidar a todos vocês que participassem, e hoje eu poderia dizer que é a primeira parte desta mensagem, o texto de Romanos 2, de 1 a 2, e a segunda parte será na semana que vem, no texto de no texto de Êxodo, a partir do capítulo 30, nós vamos considerar algumas verdades importantíssimas da palavra do Senhor para a vida de todos nós. Mas olhando para esse texto hoje, eu queria falar sobre o risco da aculturação. O risco da aculturação. O risco de nos amoldarmos ao nosso tempo, à cultura do nosso tempo, à filosofia reinante do nosso tempo. Nós vivemos esse risco em 2014, viveremos esse risco novamente em 2015, 2016, e em todos os anos que o Senhor nos permitir viver, até que Ele volte ou até que Ele nos chame. E esse risco deve ser considerado. No final do ano, sobrevivendo, estando aqui dentro de uma igreja, num domingo à noite, às vésperas do ano novo, é um bom sinal, é um sinal de que nós sobrevivemos a esses riscos. Talvez sucumbimos em algumas áreas da nossa vida, mas no geral nós sobrevivemos. Mas como será em 2015? Por isso eu quero convidar você para que a gente dê uma rápida passada pela história. E então, depois de ver várias questões da história,
eu quero chamá-los a questionar a si mesmos a respeito de como eu tenho me comportado diante desse risco de me aculturar. Eu quero convidar você para voltar no tempo alguns séculos atrás. E eu gostaria de começar a partir da Renascença. Por que a partir da Renascença? Porque se eu voltar até os dias bíblicos, eu verei o Evangelho sendo anunciado pelo Senhor Jesus, e depois pelos apóstolos, o Evangelho ganhando o mundo, não apenas a Ásia Menor, mas a Europa, e o Evangelho se expandindo. Mas eu verei a partir do 3º século, que depois do domínio de Constantino, e do império de Constantino, a religião cristã, ela perdeu sua identidade, ela foi desfigurada, porque ela foi transformada da noite para o dia na religião oficial do Império Romano. E a Bíblia e os textos originais foram tirados da mão do povo, foram colocados na mão do clero. A interpretação das Escrituras foi reservada tão somente aos clérigos. E a igreja passou a ocupar um posto em que aos poucos ela foi dominando o próprio Estado, até que ela vai terminar o século XII como sendo o grande monarca da história. E talvez a que imperou sobre toda a civilização durante o maior tempo possível da história. A igreja era quem tinha a palavra final sobre tudo durante pelo menos 11 séculos. Mas não é essa igreja da qual nós fazemos parte. Não é a igreja de Cristo Jesus. Era uma igreja desfocada da verdade, sem identidade, e uma igreja que abandonou a verdade das Escrituras. Mas quando acontece a Renascença, nesse período, nós vemos que algumas questões começam a mudar na história. E essas mudanças, elas vão nos gerar um grande otimismo, mas vão culminar naquilo que nós estamos vivendo hoje, e isso vai acabar com todo o nosso otimismo. Mas começando lá por volta do século XIV, nós podemos dizer que a Renascença trouxe coisas interessantes. As mudanças começaram a acontecer na economia. A economia mudou com o descobrimento das rotas para as Índias, com as viagens intercontinentais, pelos grandes descobrimentos dos novos mundos, América do Sul, surgiu uma nova classe social, a burguesia. E a burguesia começou a experimentar uma nova forma de riqueza, aquela que vinha através do comércio, aquela que vinha através dos juros, aquela que vinha através de uma economia desatrelada da igreja. A igreja proibia isso, a igreja proibia a cobrança de juros, a igreja proibia o lucro, isso tudo era algo condenável. E durante aqueles 11 séculos que a igreja dominou, a única instituição que de fato enriqueceu foi a própria igreja. Mas na Renascença uma outra mudança aconteceu, uma mudança na ciência. A ciência mudou, os cientistas agora buscavam conhecer o universo e as suas leis, ainda com o propósito de exaltar a Deus. Mas eles não respeitavam mais os limites impostos pela igreja. A ciência não era o estudo tão somente da tradição religiosa, mas agora a ciência tirou os olhos da igreja e colocou os olhos no universo, e começou a estudar este universo tão grande, e começou a postular algumas teorias. Um exemplo que nós podemos lembrar é o exemplo de Nicolau Copérnico, que ele simplesmente descobre e propõe que o universo inteiro não é geocêntrico, ou seja, o universo não gira em torno da Terra. A Terra não é o centro do universo, e nem muito menos a igreja, mas o universo é o sistema solar. Para eles, até aquela época, o universo era heliocêntrico. Não é um avanço em relação às informações que nós temos, fantástico, mas é alguma coisa muito interessante para um mundo que considerava a Terra o centro. Depois disso, Galileu Galilei vai ser preso simplesmente por sustentar que essa era a verdade, que não era o planeta Terra que recebia o entorno e o culto de todo o restante do sistema solar, mas que esse sistema era um sistema que girava em torno do Sol. Esses são alguns avanços da ciência. Nesta mesma época, foi por volta do ano de 1455, foi inaugurada a imprensa. E com o surgimento da imprensa, através de Gutenberg, houve um salto no progresso do conhecimento. Por quê? Porque as informações agora começaram a ser escritas e guardadas, e todos poderiam ler e ter acesso às informações que eram adquiridas pelos cientistas. As artes mudaram. Na Renascença também houve uma mudança de ênfase. Até a Renascença, toda a arte,
a pintura, a música, o teatro, tudo era feito para contar as histórias da igreja ou as histórias da Bíblia. Tudo estava voltado para Deus. Mas agora as artes se voltaram para um outro aspecto. Começou a ser esculpido imagem de pessoas, ressaltando a beleza dessas pessoas. Michelangelo fez isso. Da Vinci começou a pintar algo diferente daquilo que eram as cenas bíblicas. E ele começou a pintar não só as cenas bíblicas, mas ele começou a pintar outras coisas. E algo começou a mudar também na arte. Na política houve mudanças. Uma mudança muito significativa foi que um certo homem chamado Maquiavel escreveu um livro que foi uma bomba. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe, e nesse livro ele advogava a interdependência entre igreja e Estado. No mundo em que o Estado era dominado completamente pela igreja, Maquiavel sustenta que não. O príncipe deve ser livre da influência da igreja. Não pode a igreja determinar os contornos do império ou do reino. Ele propunha em seu livro um divórcio entre Estado e religião. Para ele o Estado tem que ser leigo. O Estado não pode ser contornado e não pode receber limites impostos pela religião. Muito bem, a religião vai mudar também. Um monge agostiniano chamado Martim Lutero propõe que a interpretação das Escrituras não pode ser algo que esteja restrito tão somente ao clero da igreja, mas que todos devem ler e que todos devem interpretar por si mesmo, porque o Espírito Santo ilumina cada um para entender. Ele propõe mudanças também dentro da teologia, quando ele relê Agostinho e descobre que justificação não é por méritos, mas justificação é pela fé em Cristo Jesus. E então acontece um grande cisma na igreja e surge a igreja reformada. Até então, esse movimento da história no período da Renascença, é um movimento extremamente interessante. Existem mudanças em todas as áreas, e dentro da igreja tem uma mudança muito boa, uma mudança para o melhor. A igreja está sendo influenciada por aquele movimento da época, mas a influência está sendo benéfica, porque está livrando a igreja de um cativeiro da qual ela foi submetida durante 12 séculos. Mas a Renascença deu à luz ao Iluminismo. E o Iluminismo agora propõe outra realidade, outra filosofia de vida para tudo. O Iluminismo vai propor que o centro não é a igreja. O centro não é Deus, e o centro também não é a ciência, mas o centro é o homem. E o mundo, ao invés de ser um mundo teocêntrico, o mundo é sim um mundo onde o homem é o centro, é um mundo antropocêntrico. E a partir daí, algumas questões começam a mudar. Agora, não se pesquisa mais em ciência para a glória de Deus, mas para o bem e o progresso e o endeusamento do próprio homem. Agora há um deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo. Se entroniza uma nova deusa na Europa. A antiga deusa na Europa era a Virgem Maria. Mas agora a nova deusa da Europa era a deusa chamada Razão. Agora o homem é o centro do universo. Nesse tempo surge na Inglaterra um outro movimento que é chamado de o movimento deísta. E o deísmo propunha o seguinte: olha, Deus criou, mas Deus saiu de cena. E agora o centro do universo é o homem, porque quem faz a história é o homem. E esse foi um jeito de acomodar a fé e a ciência. Mas nesse jeito de acomodar a fé e a ciência, aconteceu algo terrível. Por quê? Porque simplesmente propuseram algo que fere completamente aquilo que as Escrituras dizem a respeito de Deus. Deus é um ser pessoal, Deus é um ser que se relaciona, e Deus está envolvido em cada aspecto da nossa vida, e Ele trabalha em nós e está presente na nossa vida. E então as mudanças do Iluminismo não foram nada boas. Influenciado pelo movimento filosófico do mundo, a própria igreja também vai cair numa situação de humanismo. Numa situação em que Deus passa a ser apenas um elemento de dar start, apenas uma energia que iniciou tudo, mas todo o resto se movimenta por conta do trabalho e do serviço do homem. Neste período, o Brasil nasceu, foi descoberto. Vivemos pelo menos 4 séculos de monarquia, de escravidão, de absolutismo, e já no final, nós chegamos, no final do século XIX, com uma república. Uma república que nasceu
dentro de um mundo humanista e que estava extremamente otimismo com as realizações do próprio homem. E por isso, o lema desse país era amor, ordem e progresso. Que maravilha! Nós acreditamos no homem. Nós acreditamos no homem que fez descobertas, no homem que fez avanços científicos, no homem que está fazendo ciência, no homem que está construindo coisas fantásticas. O final do século XIX é um período de entusiasmo. Todo mundo está entusiasmado com as conquistas humanas. O homem está sonhando com a lua. O homem está sonhando com chegar nos limites mais profundos e mais distantes do universo. O homem está planejando instaurar o milênio bíblico com suas próprias mãos, sem depender de Deus. Nesse ambiente, a igreja, profundamente influenciada pelo pensamento reinante do mundo, decide dar ordens a Deus e decide estabelecer os próprios tempos de Deus. Neste período surgem denominações, seitas heréticas, que vão inclusive datar dia para o Senhor voltar. Uma denominação que surgiu em 1906, ela data, vejam só, em 1916, ela vai datar para 10 anos depois a vinda do Senhor Jesus. 10 anos depois, eles marcaram a data, Jesus vai voltar em tal dia. Veja que ousadia. Nesse mesmo período surge em outra igreja, uma igreja que usa como slogan para si mesmo a igreja dos santos dos últimos dias. Por quê? Porque há uma crença no final do século XIX, início do século XX, de que o mundo está chegando ao fim, e que todas as coisas estão concluídas, e que agora esta geração é a geração do fim do mundo, é a geração que vai presenciar aqueles atos apocalípticos anunciados por Deus. Porque o homem está tão crente de si mesmo, está tão acreditado de que ele está movendo as cordas da história, que ele se acha capaz de marcar datas e determinar a própria história que está nas mãos de Deus. Mas todo esse otimismo vai acabar na década de 20 do século 20. Porque na década de 20 estoura a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial traz fim a todo esse otimismo. 60 milhões de civis, somente na Europa, morrem com essa Primeira Guerra. No centro da ciência, no centro da mudança, no centro da filosofia, acontece uma grande frustração. Todo pensamento otimista vai por água abaixo, porque todo esse otimismo não foi capaz de resolver a odiosa predileção do homem pela guerra em detrimento da paz. Mas isso não para aí. Em 1939 explode uma segunda guerra mundial. E esta guerra mundial agora sim envolve todo o mundo. Aqueles que demoraram para entrar sofreram mais, porque foram entrando na guerra quase que obrigados. E a Itália, a Alemanha, o Japão, os países do eixo se unem para lutar contra o mundo inteiro. Nesta guerra, 40 milhões de soldados morreram. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos. Foi uma guerra terrível. A Alemanha e a Itália foram completamente arrasadas. O Japão foi arrasado com uma bomba atômica. O mundo conheceu que o homem, com todo o seu avanço, com todo o seu otimismo, com toda a sua tecnologia, com toda a sua ciência, continuava a ser um ser odioso, perigoso e indigno de confiança. Esse é o mundo. E dentro desse período, algumas coisas boas aconteceram, nós não podemos negar. O homem descobriu e desenvolveu coisas fantásticas, como por exemplo a penicilina, como o radar, como a propulsão dos jatos, dos aviões a jato, que podem cruzar de um continente para outro rapidamente. Agora o mundo começa a se desenvolver a partir da tecnociência. O homem se desencantou com o próprio homem, mas se encantou com a tecnologia e com aquilo que a tecnologia pode trazer de conforto e de facilidade para a vida do próprio homem. Os Estados Unidos saem como a maior potência do planeta à frente nessa corrida. Uma guerra chamada Guerra Fria começa. Para quê? Porque agora os espiões tentam descobrir quais são os avanços ou os últimos avanços de cada uma das nações, tentando sim assumir a ponta, a dianteira, porque quem assumir a dianteira vai reinar. Quem assumir a dianteira vai dominar. Nesse mesmo período, um reino do mal ainda permanece estendido pela terra e vai mostrar que o homem é odioso muito mais do que ele pode imaginar.
E países dominados pelo comunismo vão servir como uma ilustração do reino do mal. Em 1950 foram os anos dourados, muita riqueza, muito dinheiro, muito conforto. E a era eletrônica começou, quando os países trabalhavam desesperadamente para dar mais conforto aos seus filhos. Nessa altura, por causa da Revolução Industrial, as mulheres acharam brecha para entrar no mercado. E agora homens e mulheres disputavam lugares no mercado de trabalho. Os filhos, eles ficaram em casa e passaram a ser cuidados por terceiros, por babás, pela televisão. Enquanto os pais estavam correndo atrás de reconstruir, de adquirir e de conquistar e acumular, os filhos estavam sendo criados por terceiros. Em 1960, a mocidade ficou revoltada. É claro, o pai e a mãe saem de casa para poder cuidar de dinheiro, e os filhos, eles vão perder aquela criação firme e aquela educação com estrutura. E o resultado disso é que no final da década de 60 você tem o movimento dos hippies. E o movimento dos hippies propunha uma quebra com o sistema familiar que eles conheciam. Propunham infidelidade sexual, propunham sexo grupal, propunham o uso de droga, um entorpecente, para tirá-los daquela consciência de um mundo decepcionante. E agora eles queriam coisas diferentes. Eles se empolgaram com a cultura oriental, buscaram no yoga, buscaram nos mantras, um jeito de sair da consciência, sair daquela realidade que eles não gostavam. Passaram a usar drogas como LSD e heroína, simplesmente para tentar amenizar aquele peso e aquela pressão da sua sociedade. Viviam alucinados, enxergando coisas coloridas. Ao embalo e aos embalos, essa bandeira foi levantada por bandas, e aos embalos dos Beatles eles se drogavam. E tem gente que ouve Beatles hoje e fala: uau, eles são o máximo. Eles são o máximo, sim. Foi exatamente com a música deles que o uso de drogas foi incentivado durante muitos anos. Eles são o máximo. Para quem gosta de se aculturar a esse mundo, os Beatles de fato são o máximo. Máximo para mim são esses meninos que cantaram aqui. Amém. Em 1968 foi o fim da modernidade. Começa um movimento diferente. Agora não são mais os hippies que estão nas ruas, mas são os estudantes que desafiam o poder da União Soviética. São os estudantes que são esmagados por tanques russos. A revolta dos estudantes nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã levou os Estados Unidos a perder a própria guerra. Em Paris, os estudantes saem às praças. No governo de Costa e Silva no Brasil, os estudantes vão para o Palácio do Planalto, sacodem o dedo na cara do general. Logo depois disso surge o AI-5, o ato constitucional número 5, que dava poderes aos militares para, com força, extinguir aquela rebeldia dos jovens. E muitos jovens foram mortos e outros foram exilados por causa disso. Em 1970, os movimentos de contracultura vão começar a se esvaziar e a baixar a bola. Em 1970, os hippies se tornaram mendigos. Os outros morreram de overdose. Foram destruídos por doenças sexualmente transmissíveis. Muitos deles simplesmente acabaram sua jornada. Mas em 1980 se estabelece uma era norte-americana chamada de era Reagan. E nessa era o neoliberalismo tomou conta, o capitalismo toma força, os hippies se tornam os grandes, os que sobraram vivos se tornam os investidores de Wall Street, sem escrúpulos, sem medo, autoconfiantes e usando um pouquinho de droga ainda, corriam como loucos pela riqueza e pelo avanço do consumo na sua pátria. Uma corrida armamentista sem igual, quebra todos os limites de vendas de armas por todo o mundo, especialmente no Oriente. E então você começa um enfraquecimento da União Soviética, um enfraquecimento dos países comunistas. Reagan queria detonar bombas sobre a União Soviética, queria dominar o espaço sideral. Surge nesse cenário um homem que vocês devem conhecer pela sua mancha, que era Gorbachev. E por causa disso, e com o surgimento da perestroika, mostraram para o mundo inteiro que a União Soviética estava falida e todo aquele conglomerado comunista estava com seus dias contados. O período que agora se estabelece é o período da modernidade. Esse período novo trouxe para o mundo um reacendimento do otimismo no homem, no humanismo. E junto com a tecnologia,
O homem agora se levanta com poder para acabar com o mal do comunismo, para acabar com tudo aquilo que foi deixado por este sistema político tão terrível. O grande problema foi que, com o passar dos anos, nessa década, o que se descobriu é que todo esse avanço custou as nossas florestas, movimentos contra o desmatamento surgem. Nesse período, os rios passaram a se tornar esgotos, os rios se tornaram podres. O mundo vai perdendo o otimismo na tecnologia, porque a tecnologia destrói. Estão jogando toneladas de gases na nossa atmosfera. A camada de ozônio está se deformando, está acabando. A nossa fauna, a nossa flora está sendo destruída. E enquanto o homem começa a ter otimismo no próprio homem novamente, outros começam a mostrar que o que o homem faz, tempo após tempo, é ou ele destrói a si mesmo, ou ele destrói o que Deus colocou nas suas mãos. O século XX acaba em 1989. Por quê? Porque em 1989 cai o Muro de Berlim. E essa é a grande marca. Essa é a grande marca do final do século XX. Nenhum outro acontecimento mais extraordinário do que esse. A queda do Muro de Berlim. E isso acontece para pôr um fim naquele movimento comunista, mas isso também serve para pôr um fim no pensamento moderno. E surge então um novo pensamento, que é a pós-modernidade. E na pós-modernidade agora vale tudo. Na pós-modernidade não há moda, quem dita a moda é você. Na pós-modernidade não há um vocabulário definido, quem dita é você. Na pós-modernidade não existe verdades absolutas, as verdades são determinadas por você ou pelos seus ídolos. Os ídolos da pós-modernidade começam com Mamonas Assassinas, Madonna, Michael Jackson e alguns outros tantos. Justin Bieber, para ser bem atual, que é um garoto, posso chamar de garoto. Um garoto que dá o mau exemplo de viver drogado e sendo preso com prostitutas o tempo inteiro. Estes são os ídolos do nosso tempo. Estamos vendo hoje o reino da imbecilidade. É imbecilidade na música. É uma imbecilidade se você parar para ouvir e ler as letras das músicas que são feitas hoje. Não importa se sejam americanas ou se são músicas brasileiras, são imbecis. É imbecilidade no teatro, porque você não encontra uma peça descrevendo alguma coisa que seja interessante. Apenas alguns fatos podres da vida cotidiana de todo mundo. Ou da política. É imbecilidade numa política como a nossa, que não dá para chamá-la de outra coisa senão uma política imbecil. É imbecilidade nos esportes, por quê? Porque no final das contas o que decide tudo nos esportes hoje é quanto se paga por quem sabe fazer. É tudo isso. É uma imbecilidade em tudo. É uma sociedade que não sabe escrever mais e que não lê mais do que 140 caracteres. É uma sociedade que não gosta de pegar um livro. É uma sociedade que não gosta de estudar. É uma sociedade que gosta de tudo pronto. É uma sociedade que corre, inclusive até cristãos, para a casa lotérica nas vésperas do final do ano, para quem sabe, da noite para o dia, ganhar 240 milhões. É uma sociedade imbecil. A sociedade pós-moderna, ela é assim. É uma sociedade completamente imbecilizada. E o pior de tudo isso é que existem cristãos querendo se amoldar a essa sociedade. Mas deixa eu concluir isso. O que está acontecendo na igreja? Nós demos uma caminhada, uma volta na história. O que está acontecendo na igreja é que desde o início da história, nós temos absorvido o espírito da nossa época. O movimento pentecostal que surgiu no início do século XX, 1906, é um movimento que surgiu por causa do pensamento subjetivista do início do século e por causa do pensamento que é um pensamento usado até hoje e que infeccionou todas as estruturas do conhecimento hoje, que é o pensamento do relativismo. Ou seja, essa nova linha denominacional surgiu por quê? Surgiu porque eu tenho direito de ter minha experiência pessoal, e a minha experiência pessoal, ela tem que ser considerada com o mesmo peso que as escrituras têm. Esse é o primeiro equívoco. O segundo, eu tenho direito de interpretar as escrituras do jeito que eu quiser, porque cada texto tem interpretação que mais se adequa com o meu ponto de vista. A Bíblia não é verdade absoluta. A Bíblia é a verdade que eu enxergo. E então surge um movimento
que simplesmente interpreta a Bíblia desconsiderando 19 séculos de estudo doutrinário, teológico, exegético de toda a Bíblia. Surge um movimento que simplesmente diz: olha, nós abrimos a Bíblia, olhamos para o texto e a conclusão é essa. Que bom, né? Só esqueceram que a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. E que o que você tem na mão é uma tradução. E antes de pensar em confiar nos teus próprios pensamentos, você deveria parar para pensar que você pode, com um coração enganoso e com uma mente obscurecida, que é natural de todos nós, você pode se equivocar. Mas surge, por quê? Porque a igreja está aculturada. E no início do século XX, a igreja estava aculturada à filosofia dominante da época. Então a igreja tomou as raias, o caminho do subjetivismo e do experiencialismo e também do relativismo. E a igreja continua influenciada por isso até hoje. A igreja está absorvendo a geração que está na qual ela está incluída. E infelizmente, se essa geração que nós vivemos é a geração das imbecilidades, a igreja está sendo absorvida por imbecilidades. Você quer saber o quanto isso é verdadeiro? Ligue a sua televisão num desses supostos canais evangélicos, e o que você vai ver é um desfile de imbecilidades, com raríssimas exceções. Coisa do tipo: coloca uma aguinha em cima da sua geladeira que eu vou orar e depois você toma água. Coisas do tipo: olha, para Deus te abençoar, assina um cheque e manda para o endereço que está aí. Eu vou orar para você. Se você mandar o cheque, você vai ser abençoado. Isso é a mesma coisa que Tetzel fazia no século XVI, quando ele vendia indulgência em nome da Igreja Católica. É a mesma coisa. E os mesmos erros do século XVI se repetem hoje. Sabe por quê? Porque a igreja continua sendo influenciada pelo mundo. Porque a igreja continua se amoldando ao mundo. Deixa eu continuar um pouquinho mais com isso. Nós perdemos os nossos anelos, os nossos anseios. Fala-se pouco sobre o céu. Pensa-se pouco na glória. Por quê? Porque agora é cada um por si. Numa sociedade relativista, eu faço aquilo que cabe dentro do meu ponto de vista, aquilo que mais me agrada. Porque além de ser uma sociedade relativista, a pós-modernidade propõe uma sociedade narcisista. Sim, é uma sociedade narcisista, porque nós andamos tão somente atrás daquilo que nós gostamos. Nós nos adoramos, nós nos enaltecemos, nós nos glorificamos e nós queremos aquilo que é bom para nós mesmos. Nós somos a sociedade, ninguém nega isso, nós somos a sociedade do selfie. E sabe por que nós somos a sociedade do selfie? Porque o grande ídolo de cada um de nós somos nós mesmos. Nós nos adoramos. E é por isso que nós temos tanta dificuldade de viver para a glória de Deus, porque nós vivemos para a nossa própria glória. Eu não vou para a rua para fazer uma passeata por uma ideologia política. Eu vou para a rua para que alguém da Rede Globo me filme. E eu apareça lá na televisão. E quem sabe alguma revista de moda me veja. E perceba o quanto eu sou bonita. E então eu viro uma modelo da noite para o dia. É por isso que essa juventude vai para a passeata. Não vai por ideologia. Tinha os cartazes lá antes da Copa. Não foi pelos 20 centavos. É lógico que não foi. Todo mundo sabe que não foi pelos 20 centavos. Que aquela multidão foi para a rua. Grande parte daquela multidão foi para a rua para aparecer na televisão. Outra parte foi para tumultuar, para ganhar dinheiro pelo tumulto. Mas pouca gente estava lá por ideologia. Aliás, se nós voltarmos no tempo, na época do impeachment do Collor, quanta gente estava lá por causa de ideologia política? Se toda aquela juventude que estava lá estivesse por ideologia política, nós teríamos uma nova geração de políticos em Brasília. Mas para onde foram aqueles jovens que estavam lá no impeachment do Collor com a cara pintada? Com certeza para a urna eles não foram, porque logo depois o Collor voltou a ser eleito. E é senador até hoje. Não é possível que quem foi lá brigar para ele ser impeachmentado, voltou a votar nele. Não foi por ideologia que eles foram para a rua. Não foi. Foi para de repente fazer parte de um filminho bonito que vão mostrar em todas as vezes que tiver retrospectiva da política desse país. Mas não é ideologia, porque todos nós continuamos sendo influenciados pela sociedade. Ainda que eu tenha um texto claro da Bíblia que diz: não vos conformeis com este século. O que nós fazemos dia após dia, ano após ano, é fazer exatamente o que a maioria faz.
Eu tenho certeza que as coisas que Deus fará através de uma igreja que não se amolde ao seu tempo são coisas extraordinárias. Mas enquanto nós continuarmos nos conformando e nos amoldando a este século, nada vai acontecer. Eu tenho certeza que Deus fará coisas espetaculares através de uma juventude que ouse não viver narcisistamente. Porque o que nós temos são jovens bombados e meninas com um rosto perfeito, mas que não tem nada para o lado de dentro. É um grande vazio, é uma bexiga. Bonita por fora, mas para o lado de dentro só tem ar. Não tem ideologia, não tem princípio, não tem valor, não tem conhecimento, não tem inteligência e não tem Bíblia, que é o pior de tudo. Você acha que essa geração vai mudar alguma coisa? Esqueça, não vai mudar nada. Essa geração vai continuar fazendo o que a maioria quer que eles façam. Deixa eu dizer para você, não adianta você ser um bonitão, se quando você abre a boca, alguém diz, ó o Tiririca falando. Não adianta você ser linda, se quando você abre a boca, qualquer moço inteligente desiste de você. A igreja, não são só vocês, jovens, bonitos e moças bonitas. A igreja absorveu o pensamento da nossa época. E absorveu de tal maneira que os sermões e os púlpitos das igrejas estão lotados de pastores e de líderes que ensinam o seguinte: o que eu posso fazer por você? Essa é a mensagem da igreja. O que eu posso fazer para que você saia daqui nessa noite contente? Ou, pior ainda, Deus está aqui para fazer você feliz. Deus está aqui porque Ele quer tornar a sua vida um manancial de bênçãos. Deus está aqui porque Ele está comprometido em fazer o que você precisa. E aí transformam Deus num office boy que está a seu serviço. Nós íamos cantar numa praça aqui, um hino, a cantata de Natal, e antes de nós cantarmos, aliás, depois de nós cantamos a primeira música, caiu uma chuva. Mas antes de nós cantarmos, eu tive a infelicidade de assistir gente crente cantando com um cântico. Cada um tem o estilo que gosta, ok. Mas quando o cidadão foi orar, a oração começou: Senhor, nós determinamos que o Senhor abençoe todos que estão aqui. Eu falei, agora vai chover mesmo. Agora Deus vai mandar água para mostrar para esse rapaz quem é que determina o quê. Agora vai cair água mesmo. Só para Deus deixar claro para esse mocinho que ninguém dá ordens para Deus. Mas nós estamos num tempo em que o que alimenta a cultura evangélica desse país é exatamente esse pensamento que não é bíblico, antes é demoníaco, porque o único que ousou desde o início a usurpar o lugar de Deus foi Satanás. E tem uma multidão de gente seguindo atrás dele, querendo fazer o mesmo que ele fez: usurpar o lugar que é de Deus. O lugar da última palavra é de Deus. Ninguém determina nada para Deus. Deus não precisa da sua determinação para que Ele faça alguma coisa. Deus não depende de uma ordem sua. Deus não depende de uma oração sua para fazer nada. Deus é absolutamente independente, autossuficiente e imutável. Ele faz o que Ele quer desde o princípio. Ninguém muda a vontade de Deus. Então não venha querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Agora lembre-se que você está se aculturando, está sendo amoldado pelo seu tempo. E o seu tempo diz para você que pretensiosamente você deve dar ordens para Deus. Porque o seu tempo, o nosso tempo, é o tempo de uma sociedade que crê num Deus fraco. Num Deus que não pode ferir o seu suposto e enganoso livre-arbítrio. Livre-arbítrio que você não tem e nunca teve. Porque a Bíblia diz que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E no dia que Deus converte o seu coração, passa a habitar dentro de você o Espírito Santo de Deus. E você vai agenciar duas naturezas. Aquela que é nova, produzida pelo Espírito Santo de Deus, e aquela que é velha, que é da carne. E Paulo diz quanto a isso que você deve fazer morrer a sua velha natureza. Então não tem livre-arbítrio de jeito nenhum. Esqueça essa ideia. Você tem liberdade.
Liberdade você usa para fazer o que você sente vontade. Livre-arbítrio não tem nada a ver com liberdade. Livre-arbítrio você usa para determinar que tipo de vontade você vai ter. Você consegue determinar que tipo de vontade você vai ter? Eu não consigo. O dia que eu amanheço com vontade de tomar um sorvete, não tem o que mude isso. Porque eu sou escravo da minha vontade. Sibeli concorda. Ela sabe que nem ela pode. Ninguém muda. Deus muda. Mas a não ser que Deus mude, nada controla a sua vontade. E se você for procurar no dicionário, você vai descobrir que livre-arbítrio é liberdade de vontade. E liberdade é liberdade para fazer o que você deseja. Ou seja, para fazer o que você sente vontade. Então, nós não temos livre-arbítrio. Então considere isso. Considere isso. Nós vivemos numa sociedade que acha que pode dar ordens para Deus. E não pode. Está equivocada, enganada, iludida. Pior, e para encerrar, o que nós temos observado que a grande ênfase da vida do ser humano, nesse tempo, é ser feliz. O que mais importa é fazer o que o meu coração deseja para que eu seja feliz. E o Faustão embala isso todos os domingos à tarde. Pô, o importante é fazer o que você sente vontade, o importante é ser feliz. No inferno, o inferno é o lugar para todo mundo que vive fazendo tudo para ser feliz. Só tem um jeito de ser feliz. E o jeito de ser feliz, segundo as Escrituras, é você fazer com que a sua vida sirva para a glória de Deus. Se você viver para glorificar a Deus, Deus ficará satisfeito com você. E você ficará satisfeito com Deus. E acabou seus problemas. Porque a infelicidade nada mais é do que insatisfação com a vida. Você está insatisfeito com a vida hoje? Você precisa mudar o seu foco. É porque o seu foco está em outro lugar e não em Deus. Porque quando o meu foco não está em Deus, eu vou viver insatisfeito e portanto infeliz. Mas se o meu foco for Deus, eu viverei satisfeito e viverei feliz. Eu não vou correr atrás da felicidade. Felicidade será real na minha vida. Bom, o que isso tudo, pastor, essa viagem que o senhor fez tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Isso tudo tem a ver com o texto, porque o texto que nós lemos do apóstolo Paulo é o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que com inteligência nós o sirvamos. Culto não é o que nós fazemos aqui dentro da igreja tão somente aos domingos. Culto é o que eu faço com a minha vida da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. E Paulo está dizendo que o culto inteligente, o culto racional, o culto que faz sentido, é você usar toda a sua vida para adorar e glorificar a Deus. É fazer do seu dia um sacrifício de adoração ao Senhor. Não é penitência, não. É fazer com que todos os atos, as palavras e os pensamentos do seu dia estejam voltados prioritariamente para Deus. Se você fizer isso, você vai agradar o coração de Deus e você vai viver satisfeito. Mas, em segundo lugar, ele diz que para você viver este culto e para você realizar este culto, você não pode se amoldar ao seu tempo. Você não pode se aculturar. A aculturação é um risco à adoração. Se você se acultura ao pensamento do seu tempo, você não adora a Deus. Você vai adorar os ídolos do seu tempo. Se você se acomoda à cultura e à filosofia do seu tempo, você não adorará a Deus. Você adorará a si mesmo. Você adorará aos ídolos do seu tempo. Por isso ele diz, não se conforme com esse mundo. Deus te chamou para ser algo diferente. Deus te chamou para ser sal. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ser a referência segura para outros que ainda estão nas trevas. E então o ensino para nós nessa noite é: a minha vida precisa focar em Deus, porque este é o culto que agrada o coração de Deus. É acordar e dormir todos os dias, pensando em usar todos os talentos que Deus me deu para glorificar o nome dEle. Trabalhando e servindo bem no meu trabalho, sendo excelente no que eu falo, sendo excelente nos meus relacionamentos, sendo excelente na minha obediência aos meus pais e no meu tratamento aos meus pais que são mais velhos. É não me conformando, não me amoldando a esse tempo.
é buscando a transformação, em terceiro lugar, pela renovação da minha mente. Mas como é que um cristão renova a mente dele? A mente do cristão é renovada pela mente de Cristo. Então eu preciso do Evangelho, e eu preciso deixar com que a minha mente absorva de tal maneira o Evangelho, que chegue em um determinado momento que eu comece a pensar, não como eu mesmo, mas eu pense como Cristo. Eu nunca fui morar fora, mas os que vão morar fora dizem que leva pelo menos alguns meses para que você pare. Por exemplo, se você for para os Estados Unidos, para você parar de pensar em português e traduzir os seus pensamentos para o inglês. E diz que você só sabe verdadeiramente uma língua diferente quando você começa a pensar naquela língua. Vamos aplicar isso ao texto que nós lemos, ao cristianismo? Quando é que eu sou um cristão de fato? Quando eu deixo de pensar como um brasileiro, quando eu deixo de pensar como um descendente da família Heller, quando eu deixo de pensar como eu mesmo, e começo a pensar como Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente significa isso. Absorver tanto o conteúdo das Escrituras, que não seja mais eu pensando, mas seja Cristo. Como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E por último, quando nós entendemos este propósito da nossa vida, Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Deus faz com que eu experimente algo que é extraordinário. A boa, a agradável e a perfeita vontade dele. Quando esses 3 primeiros passos aqui acontecem, é que eu posso fazer oração como o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de Lucas capítulo 15. É aí que vai acontecer o que o Senhor Jesus disse a respeito da videira. Jesus disse: eu sou a videira. Quem estiver em mim, dá frutos. Quem estando em mim não der frutos é cortado fora. Porque sem mim, nada vocês podem fazer. Mas se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, quem pode completar? Pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. Sabe por que vai ser feito? Porque quem vai pedir não sou eu. Vai ser a mente de Cristo. O que eu vou pedir é o que Cristo pediria no meu lugar. E sabe o que o Pai vai dizer? O Pai vai dizer sim. Agora sim. Agora você não está pedindo para esbanjar com os seus prazeres mundanos. Agora você está pedindo para fazer a minha vontade. Então você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Ouse viver em culto e adoração a Deus. Ouse não se conformar com este século. Ouse deixar com que a sua mente seja transformada pela mente de Cristo, e você experimentará qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 2015 é um ano de risco. Risco de aculturação para mim e para a sua vida. Mas a palavra de Deus nos orienta neste último domingo de 2014. Não se aculture, não se conforme, não se acomode. Use a sua vida como um culto ao Senhor. Use a sua vida para ser uma referência sadia para os outros. Use a sua vida para experimentar as transformações que a mente de Cristo vai produzir em você. E eu tenho certeza que 2015, independente das lutas e tribulações que nós tenhamos que enfrentar, vai ser um ano de ver na nossa vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. É isso. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Senhor Deus, suplicamos agora, ó Pai, mais uma vez pela Tua misericórdia e graça, para que o Senhor nos perdoe. Porque temos um histórico longo, ó Deus, e complicado, de concessões após concessões, à cultura, ao modelo, às pressões da vida, ó Deus, mundana, idólatra, materialista, inimiga do Senhor, que tem sido sustentado pela sociedade humana ao longo dos séculos. E nós temos um histórico, ó Deus, de ceder, de sempre ceder, ó Deus,
a essas tentações e essas seduções do mundo. E 2014 foi um ano assim também. Mas nós te louvamos por cada um que está aqui, ó Deus, porque certamente o Senhor tem sido gracioso e generoso para com cada um de nós, senão nós também não estaríamos aqui. Nós te agradecemos pela tua misericórdia e graça e suplicamos uma vez mais por ela, para que o Senhor nos perdoe por aquilo que fizemos de errado. Mas, ó Deus, entendemos que estamos vivendo um grande risco na virada deste ano, porque mais um ano se aproxima e nós não sabemos o que virá de novas tendências, e com certeza tendências, ó Deus, que são inimigas da cruz de Cristo. Mas nós suplicamos ao Senhor que o Senhor nos ajude a resistir firmemente. Que nós sejamos, ó Deus, o verdadeiro e único, exclusivo movimento de contracultura. Movimento, ó Deus, que por amor a Cristo Jesus e ao Senhor, e pelo fortalecimento do Espírito do Senhor e a ação completa do Senhor em nossas vidas, nós sejamos, ó Deus, capacitados a adorar tão somente ao Senhor e fazer da nossa vida um culto constante a Ti. A não nos conformarmos com este século, ó Deus, mas vivermos na contramão pela misericórdia do Senhor e pela capacitação do Teu Espírito. Um movimento, ó Deus, de transformação na nossa própria vida. Que neste novo ano, ó Deus, nós possamos nos deixar absorver pela Tua Palavra. Que nós, ó Deus, gastemos mais tempo à frente das Escrituras do que à frente dos celulares, do que à frente das telas da internet, do que à frente da televisão. Que nós gastemos mais tempo buscando ao Senhor do que as informações que podemos obter através de qualquer meio de comunicação. Ó Deus, faça-nos entender que o maior conhecimento que nós precisamos continua sendo Cristo. Ó Senhor, como é triste ver que a nossa sociedade está afundada no relativismo, no experiencialismo, no engano, na mentira, na sedução da tecnologia, na sedução, ó Deus, de relacionamentos virtuais, que são mentirosos, enganosos, bajuladores, instrumentos de Satanás para iludir, enganar e roubar o tempo nosso. Ó Deus, nos livra dessas coisas todas e ao usarmos, que nós usemos, ó Deus, para a glória do Senhor. Que, ó Deus, o Senhor nos ajude a vencer isso, porque só pela Tua graça, só pela ação do Teu Espírito nós podemos vencer. E, ó Deus, que a gente possa experimentar, ó Deus, antes de todas essas coisas, a Tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que esse seja, ó Deus, o grande sonho, o grande anseio, o grande anelo da nossa alma. É o que nós te pedimos nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.